Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Tudo bom? Ô, professor, não tá dando para colocar o nome no chat. Ué, por quê? Não aceita? Tá dando que para mim não tem permissão para postagem geral. Só um minuto aqui que eu vou configurar. Espera aí. Deixa eu ver aqui a configuração. Veja se agora deu. Veja se é possível agora. Sim, agora deu. Ah, tá. A configuração aqui estava errada. Eu acabei de arrumar. Como é que estão ocorrendo as aulas? Tudo tranquilo? Remotamente? Tá mais ou menos. Tem dia que não consegue ter aula, não. Por quê? O que houve? Ah, parece que o Teams tem dia que fica falhando, os professores não conseguem falar com a gente. Estranho. Bom, com quem que aconteceu isso? Por favor, qual disciplina? Foi com a professora de português ontem, daí ela até mudou a aula para o Zoom. Ah, tá. É estranho, porque não devia estar acontecendo. Talvez ela, bem, não sei. Vou entrar em contato com ela para ver se eu posso ajudá-la. É a professora Maria do Carmo ou Silvia? A Silvia? Silvia, tá. Dei aula para o filho dela. Vou falar com ela, para ver se eu posso fazer alguma ajuda lá. Bom, uma boa notícia, a plataforma EVA já está funcionando, os alunos já estão todos cadastrados, falta somente o cadastramento dos professores, quer dizer, na realidade já foi feito, mas eu enviei para o TI do EVA, porque eu não tenho privilégio para cadastramento, inclusão na plataforma, só o pessoal do TI que faz isso. Então, já mandei para eles a solicitação, eles vão validar, eu creio que amanhã os professores já estejam inclusos na sala GEMAF. Consequentemente, irão postar materiais, colocar as atividades, enfim, interagir com vocês através da plataforma GEMAF EVA. Como foi feito o ano passado, nada de novo no pedaço, né? Vocês já, felizmente, estão acostumados, então não haverá grande dificuldade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar a vocês, e me trouxe muita felicidade, na realidade, foi que semestre passado eu trabalhei intensamente com vocês para que vocês obtivessem o e-mail Unital, né? Eu lecionava para a turma mecânica e computação, de modo que, trabalhando intensamente, insistindo para que vocês tivessem o e-mail Unital, não tive nenhum problema com vocês na plataforma Teams. Correu tudo tranquilo. Na segunda e na terça, eu dei aula na turma de Civil e Elétrica, que não foi minha o semestre passado, deu uma caca federal. Metade não conseguia ingressar. Por quê? Porque, embora estivesse cadastrado, não tinha entrado com o e-mail Unital. Então, talvez tenha sido esse problema. Toda vez que você entrar no Teams, você tem que entrar com o e-mail Unital para que você tenha todas as facilidades da plataforma, ou que ela oferece, tá certo? E aí eu fiquei muito contente, porque com vocês eu não tive problema. Tanto que ontem, no meio da aula, eram 4 aulas. Aliás, na segunda.
que deu a encrenca maior. Foi o primeiro contato, o que é pior, né? Nunca tive contato com eles. A garota, representante de sala, pediu que eu migrasse para o Zoom, mas não tem como, porque o Teams é a plataforma oficial, né? E depois de todo o trabalho que eu tive, não vou parar e migrar para o Zoom e trabalhar com 40 minutos, que nem era o semestre passado, caía, não conseguia reconectar, perdia. Como é que eu vou dar 4 aulas em 40 minutos? É impossível. Mas, apesar dos problemas, consegui contorná-los, coloquei os alunos que estavam de fora como convidados, embora não tivessem o e-mail e tal, eles só entram naquela aula porque foram convidados, né? E aí a coisa rolou com uma certa tranquilidade. E eu lembrei de vocês, então valeu a pena o meu empenho em que vocês tivessem o e-mail e tal, e o esforço de vocês para que o obtivessem. Certamente vocês não estão tendo problemas no Teams. Se houve com a professora Silvia, vou ver com ela exatamente o que aconteceu, porque não devia estar acontecendo. Todos, eu chequei, todos vocês têm o e-mail Unital, né? Só tem um cidadão aqui que eu não descobri quem é. Eu vou dizer já, quer ver? Até deixei marcado aqui. Alguém conhece Edmar Romanelli Neto? Ele é aluno regular da sala? O nome é Edmar Romanelli Neto. Ele não tem, é o único da sala que não tem e-mail Unital. Está presente o Edmar Romanelli? Oi, professor. Você está aí, Edmar? Tô. Cadê você que eu não estou vendo, filho? Quando vocês quiserem falar comigo, tem uma mãozinha aí, não tem? Levante a mão. Viu numa barrinha que tem aí os elementos do Teams? Tem uma mãozinha. Se você clicar na mãozinha, eu vou clicar, ó. Levanta a mão. Aí eu noto quem está querendo falar comigo. Edmar, levanta a mão aí, quero ver você, filho. Vamos, Edmar, levanta essa mão aí, filho. Tá cansado? Clica no levantar mãozinha. Edmar, fala comigo, Edmar. Professor, aqui apareceu para mim que ele levantou. Não, para mim pra aqui mim não também. apareceu, não. Já cliquei. Clica de novo, filho. Manda baixar e levanta de novo, quero ver. Não estou vendo aqui, não. Será que eu estou com problema? Ah, vi, agora vi. Tudo bem, Edmar? Vou dar um tchauzinho para você também, ó. Olha lá, ó. Gostei. Ô, Edmar, você não tem um e-mail e tal, filho? Ó, tem sim, professor. Então escreve no chat aí para mim qual é, para eu poder cadastrar você. Você está como convidado, pô. Estranho. Eu também estranhei isso. Porque a secretaria me mandou uma lista e eu fui checando um por um. Hoje passei o tempo fazendo isso. E você era o único da turma da mecânica. Inclusive, você nem consta na lista da mecânica. É estranho isso. Na lista que eu recebi. Mas sem problema. Você está na sala. Você conseguiu entrar com e-mail Unital ou não? Com o e-mail Unital que eu entrei. Ué, estranho, mas tudo bem. Você já está aí, já está resolvido. É um problema a menos. Não tem problema. Melhor isto. Tá? Beleza. Estou vendo aqui, convidar 2 outras pessoas. Tem gente esperando aqui na sala. Não aparece quem é. Renan está pedindo para ser convidado. E Tiago Abrão, vocês dois estão com e-mail, sem e-mail e tal? Estranho isso. Está levantando a mão aqui. Quem está levantando a mão? É o Edmar, Everton, convidado, e o... Diga, Everton. Tudo bem? Boa noite. Eu tô primeira aula que eu vou assistir. Sim. Eu também estou providenciando o e-mail da Unital. Unital, tá? Legal. Aí fica mais fácil.
Sim. Porque você não precisa ser convidado, você já entra direto. Entendi. Entendeu? É muito mais prático. Tá, eu tenho, só para poder compartilhar com você, eu tenho alguns problemas na minha internet, que a minha internet é uma internet muito lenta e eu moro em prédio, é uma coisa meio que difícil de assistir as aulas. Eu tive dificuldade no primeiro semestre, mas consegui contornar e assistir todas. Se de repente pintar alguma coisa, eu acabo não escutando depois, sabe? Tá bom, então. Para que vocês saibam, eu estou gravando todas as aulas e elas ficarão disponíveis na nossa equipe, na nossa sala mecânica. Então, se porventura der pau na rede de alguém aí, basta que depois, quando retornar, um dia ou outro qualquer, não importa, você entre lá na equipe, na sala equipe mecânica, e você terá lá, é só rolar que você terá a gravação da nossa aula no streaming, tá? Então, eu estou fazendo isso para poder garantir que todos tenham acesso àquilo que a gente vai discutir. Tem mais um com a mão levantada. Pode falar. Quem é que está falando aí? Quem está com a mão... Reginaldo? Não, sou eu, Yuri. É você, meu filho, diga. Sou eu, Yuri, professor. O Yuri, é que eu tô sem óculos. Deixa eu pegar meus óculos aqui, porque senão... é o sorriso bonito do Yuri. Vamos lá, Yuri, fala comigo. Professor, já foi criado o grupo GMAF lá no EVA? Hoje eu entrei e não consegui achar. Sim, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só não consegui o cadastramento dos professores por conta que isto depende do TI do EVA, mas o resto está rodando. Deixa eu abrir aqui, vou abrir a sala, vou jogar no outro... Agora apareceu aqui para mim. Você está vendo aí? Agora apareceu. Eu entrei hoje mais cedo, não estava aparecendo, mas agora... bom, não, amanhã cedo eu estava acabando o trabalho, eu consegui a inclusão de vocês só no meio-dia, 2 horas mais ou menos. Inclusive mandei e-mail para todo mundo, notificando que tinha feito a plataforma EVA. Por sinal, eu tenho um presente para vocês. Quer ver? Ó? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Veja se está compartilhando. Tá? Tá. Eu bonitinho aqui, ó. Não sou tão bonito que nem o Yuri, não tenho um sorriso tão bonito quanto o dele, mas não estou ruim na fita. Então tá aqui, ó. Este é o nome da nossa sala. 2022, porque é o segundo período, Grupo de Estudos de Matemática e Física, GEMAF, segundo período. Então, você entrando na plataforma EVA, rola aquela tanqueira lá, e você vai cair nesta página. Clicou, você vem aqui. Relembrando, aqui você tem esse retângulo com essas aletinhas, clicou nas aletinhas, é o acesso rápido. Os números que aparecem aqui, nós chamamos de tópicos. Então, eu tenho o tópico 1, avisos da secretaria, onde eu vou colocar o horário e os comunicados que a secretaria encaminharia normalmente à sala presencial de vocês, aqueles papeizinhos que pregava na parede. Conteúdo das videoaulas. O tópico 3 é pastas das disciplinas. Veja que já tem todas as... Vou aumentar a tela aqui, porque parece que está pequeno. Veja que já tem todas as disciplinas com os respectivos professores. Já peguei o nome de todos e coloquei aqui. Como eu falei, só estou dependendo agora de cadastrarem os professores para que eles tenham acesso e possam postar o material. Mas como eu sou dono do pedaço, olha euzinho aqui, ó. Clicou aqui na minha pastinha, você já vai ver lá a ementa de cálculo que eu apresentei para vocês na primeira aula. Alguns exercícios de revisão de álgebra, não é para entregar, é simplesmente para você revisar, porque nós precisaremos disso para cálculo 1, no estudo dos limites. Então, eu já botei aqui são uns 10 exercícios, de modo que eu gostaria que você fizesse. Tendo dúvida, pimba, manda a dúvida para mim que eu ajudo, tá certo? Nas demais pastas não tem mais nada, porque... não deu tempo de formatar e colocar aqui para vocês. Mas, se você vier aqui no menu rápido, no tópico, deixa eu ver aqui, no tópico 16, tarefas professor Armando. Se você clicar aqui,
você cai aqui na pastinha, no item tarefas, professor Armando. Note que já tem aqui uma tarefa 1. Tarefa 1 de cálculo. O que é essa tarefa 1? São alguns exercícios sobre funções. Então, eu gostaria que vocês tentassem uns 8, 10 exercícios sobre funções. Eu gostaria que vocês tentassem resolvê-los, né? Sugiro que você resolva um e depois me mostre durante a aula para ver se está tudo certo. Enfim, interaja comigo para que você não resolva todos e tudo atrapalhado, né? Então, faz um, nos conforme? Tá. Entrega na quarta-feira, dia 26 de agosto. Então, tem 2 semanas para resolver estes problemas todos. E são problemas que nós necessitaremos para o cálculo dos limites. Você tem que estar afinadinho nisso, tá certo? Então, está aqui a plataforma rolando, né? Se você não quiser usar o menu rápido, você simplesmente volta lá e rola as páginas, tá? Deixa eu botar no início aqui, ó. Aparece o início, ao invés de usar o menu rápido, aí você faz um trabalho de corintiano, você vai rolando o dedo aqui até cansar, ó, que a página é extensa. Então tem o fórum meu já está criado, você pode entrar em contato aqui e manifestar as suas dúvidas, né? O chat, eu pretendo trabalhar remotamente aos sábados, das 2h30 às 5h30, tirando dúvidas gerais dos alunos, pode ser geometria analítica, fundamentos, tal, não sendo problema sentimental, eu resolvo, né? Aqui eu vou postar as videoaulas de limites, as aulas de limites e assim por diante. Então, tem várias videoaulas que eu já disponibilizei aqui. Então, se você tiver dificuldade naquela tarefa sobre funções, você rola o dedinho aqui, né? E está aqui. Fatoração, produtos notáveis, aquela revisão, álgebra que eu coloquei. E aqui tem o subsídio para que você resolva a tarefa sobre funções. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Eu vou relacioná-las direitinho para que você assista aquilo que é de interesse. Então, necessariamente, você vai ter da 1 a 5. Da 1 a 5 e depois da 8 a 12. São as videoaulas que seriam interessantes caso você tenha alguma dificuldade na resolução dos problemas da nossa tarefa. Então, você rolando aqui, tem trocentos vídeos, tem o software, aprenda a lidar com o GeoGebra e o Grafimática, será de muita utilidade, né? Tem alguns vídeos mostrando como você trabalha ou trabalhará com esses softwares. Inclusive, deixei aqui algumas coisas sobre derivada, reta tangente, cálculo de áreas, que vai ser o final do nosso curso, área de uma região entre 3 curvas no final do nosso curso, que eu resolvo usando aplicativos matemáticos. Isso aqui foi feito em 2019, 2018, se eu não me engano, né? Tem as videoaulas de física, que está vazio, e quem tem dificuldade em como enviar tarefas pela plataforma EVA, também tem um vídeo aqui que eu oriento rapidamente. Basta clicar, né, e ele aparece. Nesta videoaula, nós vamos mostrar como enviar a tarefa pela plataforma EVA. Então, aqui tem toda a orientação para que você envie corretamente essa tarefa, que no nosso caso vai até o dia 26. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou parar aqui o compartilhamento. Vou abrir aqui o meu aplicativo para poder projetar a tela do iPad e dar início à aula de hoje, continuando a revisão sobre funções e, se houver tempo, entrar em limites, dando continuidade ao que nós já iniciamos na aula passada. Bom? Antes que eu comece alguma pergunta, diga. Eu tenho uma pergunta. Os materiais vão estar disponíveis no Teams e no sistema EVA? Não, essencialmente no EVA. A única coisa que talvez fique na plataforma Teams são as aulas gravadas. Por quê? Porque daí fica somente o link. Ela não é uma... tudo que eu faço no Teams fica nas nuvens, né? Nas mãos de Deus. Então, quando eu gravo a aula, eu tenho percebido que o arquivo
gira em torno de 800 mega, 1,5 GB, dependendo do tempo e dependendo do que eu faço. O que seria um despropósito, ficar baixando isso para o meu computador, depois voltando para a plataforma EVA e tudo mais. Quer dizer, esse tráfego de arquivos eu não acho legal. Então, as aulas gravadas, elas naturalmente, quando eu gravo, ela cria um link na plataforma Teams. É só você clicar, entrar ali no geral, na aba geral, que você rolando, você vai encontrar a etiqueta da aula. Clicou nela, você assiste. E não precisa nem baixar no seu computador. Esta é a vantagem, por conta do volume. Então, você a assiste no streaming que está nas nuvens, tá bom? O resto, tudo, eu porei lá no Gemaf. Fica mais prático. Ok? Ah, sim, entendi. Obrigado. Para poder concentrar tudo num buraco só, porque senão dá confusão, fica indo, fazendo uns dois e tudo mais. E como a nossa plataforma oficial é o Gemaf, né? Então, mantemos o Gemaf, ok? Bem, eu não me recordo exatamente, né? Ando emocionado esses dias com o início das aulas, não me recordo exatamente onde eu parei com vocês. Mas, vamos lá, creio eu que talvez seja por aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Está compartilhando aí? Sim, senhor. Não, Tá. não, agora não. Tá ou não tá? Não. Peraí, deixa eu mudar para o outro monitor aqui, peraí. É que um monitor aqui eu acho que está me dando problema. Agora vai. É que eu tenho um monitor de alta resolução, um 4K, e um monitor um pouquinho mais simples. E eles não estão batendo papo entre si, eles estão com. Um tem ciúmes do outro, e aí dá uns problemas aqui. Eu preciso arrumar outro 4K para poder trabalhar de maneira mais harmônica. Na realidade, é uma televisão de 49 polegadas, a verdade é essa. E eu creio que a frequência dela de trabalho, creio não, tenho certeza, a frequência de trabalho dela é diferente do Ultra Wide 4K, e aí começa a dar uns pau. Agora tá vendo legalzinho? Sim, professor. Tá. Eu tinha resolvido este problema com vocês ou não cheguei a resolver? Resolveu, esse aí resolveu. Tá. Então vamos partir para o outro. Este não, né? Esse também. Esse também? Oh, beleza, então tá melhor do que... E este outro? Não. Esse não. Ah, então é esse aqui que nós vai. Bom, o que nós temos aqui? Um gráfico. O que nós faremos? Vamos analisá-lo. Por que isto? Porque isto é necessário para que você entenda limite. Tá, mas o que tem a ver com limite? Limite, essencialmente, como eu havia dito, estuda o quê? Estuda variação de valor de função, né? Então, o domínio X tende para um certo valor, para qual valor tenderá a imagem? Essencialmente é isso. Então, quando a gente fala de domínio e imagem, a gente está lidando com função. Portanto, para que você bem entenda limite, você tem que bem entender função. Por isso que a gente está fazendo esses exercícios para revisão, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico, né? E note aqui que eu tenho bolinha. Tá vendo o mouse aí? Quer que aumente o mouse ou não precisa? O apontador? Alguém fala comigo, porque senão eu fico vendido aqui. Tá de boa, professor, tá tranquilo. Tá? Dá para enxergar bem? Então vamos tocar um enterro. Então eu tenho aqui o meu gráfico, né? Essa linha mais escura. Aqui eu tenho uma bolinha cheia, uma vazia, uma vazia, uma vazia, uma cheia, vazia, vazia, né? E note que esta função eu denominei de G. E note que esta função, ela começa em -1 e vai até 3, tá certo? Ela não continua para cá e nem continua para lá. Ela simplesmente tem esta área de atuação,
bom? E dentro deste gráfico, opa, me emocionei aqui, peraí. Um instante, cutuquei o lugar errado. Então, dentro desta ideia, com este gráfico, eu pergunto a vocês, qual é o domínio da minha função? Como é que eu faço para calcular o domínio, determinar o domínio desta função? Alguém saberia me dizer? Veja, vocês têm que participar para a gente poder saber o que é que está... Traçar retas paralelas ao eixo Y? Sim. Então, trace-as mentalmente e me diga qual é o domínio. Correto a sua afirmação. Paralela ao eixo Y ou perpendicular a X, o que dá no mesmo, né? Sim, vai de 1 a 3, excluindo os números. Excluindo quem? Excluindo 0, 2 e 3. Muito bem. Quem é que falou aí? Eu não estou vendo aqui, só estou vendo o meu iPad. Muito bom. Então, o domínio vai ser X, todos os números X, pertencentes ao conjunto dos reais, de tal modo que, quem são esses elementos? Note que o meu gráfico, ele vem daqui até aqui, né? Aqui, bolinha cheia, aqui, bolinha vazia. Então, qualquer X que eu pegue aqui e desça, eu vou encontrar o gráfico. Portanto, esse X é elemento do domínio, né? Desta forma, eu tenho o primeiro pedaço. Portanto, o X pertencente a R está o quê? O X seja menor do que 0, maior ou igual a menos 1. Né? Por quê? Porque aqui é fechado e aqui é aberto. Tá? Agora, observe que aqui ainda continua aberto. Ou seja, o zero, né? O elemento 0, ele não pertence ao domínio da minha função que eu chamei de G, tá? Então, o 0 é um elemento fora, ou seja, é aquele aluno que iniciou o curso, mas por algum motivo foi embora, saiu, então ficou um buraco ali no nome dele, né? A hora que eu passar a nota para a secretaria, obviamente ele não vai aparecer. E observe agora que qualquer X que eu pegue aqui, neste pedaço, entre 0 e 2, eu sempre consigo encontrar o gráfico e olhar em direção ao eixo Y, consequentemente pegando a imagem correspondente a este valor de domínio. Então, eu tenho mais um trecho pertencente ao domínio da função. Uma coisa a ser observada é que se eu estou em 1, né, aquele insetinho insignificante, eu subo e vou pegar o gráfico aqui. A imagem é 1. Mas é aquela bolinha aberta lá em cima. Simplesmente diz que em 1 não é 2, e sim 1. Né? Só por isso, tá certo? Então, agora vou escrever este trecho. Então, tá lá. X pertencente a R, então que o X menor que 0, maior ou igual a 1, ou o X é menor do que o 2 e é maior do que 1, do que o 0. Né? Então, peguei este pedaço, tá? E agora pego este pedaço. Note que o 2 é aberto, portanto, o 2 também é aquele aluno que foi embora, e o 3 também é aberto, é aquele aluno que saiu. Então, além deste pedaço e deste pedaço, eu escrevo ou o X é menor que 3, maior que 2. Pronto. Então, aqui eu tenho a resposta do meu domínio. Esta resposta, ela foi dada na notação de conjunto. Eu posso dá-la na notação de intervalo. Como é que ficaria? Domínio da minha função G vai ser igual. Notação de intervalo. Deste pedaço a este pedaço. Fechado, incluindo o menos 1, aberto, excluindo o 0. Unido, né? Aberto, agora estou aqui. Aberto, começa no 0 e vai aberto até
o 2 unido, né? Com quem? Aberto em 2 até 3 aberto. Então, este é o domínio dado na notação de intervalo. Tá? Alguma dúvida? Professor, Diga. eu não entendi muito essa parte do triângulo, sabe? Ó, esse pedaço aqui, Isso. veja, o que é domínio? É você pegar um valor X e ver se há uma imagem correspondente. E como é que você faz isso? Você está naquele valor X, quanto é que é isso aqui? Sei lá, isso aqui é alguma coisa entre 0 e 1. É meio, 0,7, 0,6, isso não interessa. Interessa que é algo entre 0 e 1. Né? Então, me posiciono nesse valor X e vou subir. Por quê? Porque é só para cima que eu tenho o gráfico. Encontrei o gráfico, vou em direção ao eixo Y. Então, este valor vai ser a imagem correspondente. Se eu pego este X, subo até o gráfico. Este valor, vou lá para o eixo Y, este valor aqui é a imagem deste ponto. Então, o que eu percebo? Que qualquer X que eu pegue neste intervalo, de 0 até 2, excluindo o 0, excluindo o 2, haverá um valor Y correspondente. Portanto, se há um valor Y correspondente, todos esses valores de X são valores de domínio, né? Ou seja, esses valores entrando na lei de formação da função, que eu não sei qual é, não interessa também, mas eu sei que produz resposta, tá? Então, é desta forma que a gente faz. Ficou claro? Agora entendi isso, obrigado. Tá ok. Bom, visto o domínio, eu pergunto agora, qual é a imagem, né, da função g de x? Quem é que poderia me dizer? Pô, quem é que está ouvindo pagode aí? O seu Valença? A imagem é de -1 a 2? -1 a 2. Inclui todo Excluindo mundo? -1 e o 2. Tá. Então, vamos lá. O que é imagem? Imagem são os correspondentes valores de y. Se para achar domínio, né, uma outra forma também que eu havia explicado anteriormente, se para achar domínio você traça perpendiculares a x, e quando estas retas perpendiculares cortam o gráfico e cortam o eixo, cortou o gráfico, cortou o eixo. Este ponto do eixo é ponto de domínio. Alguém perguntou isto, uma outra forma de explicar a mesma coisa. Cortou o gráfico, cortou o eixo, esse ponto do eixo é ponto de domínio, né? Aqui, se eu traço uma reta aqui, não corta o gráfico. Por quê? Porque é um vazio e é um vazio. Então, desta mesma forma, ou de forma análoga ao cálculo do domínio, eu vou para o cálculo da imagem. Então, eu traço retas perpendiculares agora ao eixo y. Por quê? Porque eu estou querendo o valor y, imagem é y. Então, a primeira reta que passa a cortar o gráfico e o eixo é aquela imediatamente abaixo de 2. E qualquer reta que eu trace, né, abaixo de 2, olha só, até um pouquinho antes de -1, vai cortar o gráfico e o eixo. Portanto, a imagem, né, desta função, ou seja, os valores de y desta função, vão de -2 a -1, exceto ambos. Portanto, eu escrevo aqui, né, imagem y pertencente ao conjunto dos reais, tal que esses valores de y serão menores que 2, maiores que -1. Por que não é igual? Porque é aberto e é aberto, né? Tá? Mas aqui também é aberto. Concordo. Só que para este valor x a imagem é 0, para este x a imagem é 0, para este x a imagem é 0, né? Aqui o aberto está excluindo o 0.
o zero em x, ok? Tá? Alguma dúvida? Professor, Diga. eu não entendi muito bem o seguinte, quando o senhor foi achar o domínio, o senhor foi fazendo por partes, tipo, -1 até 0 era um, o 0 até 2 era outro, o 2 até 3 era outro. Aí, na hora de achar a imagem, o senhor já foi direto do -1 para o 2, sem parar no 0 e depois ir do 0 para o 2. Não, porque eu mostrei aqui, veja só, vamos voltar aqui. Imagine eu traçando retas perpendiculares a x. Ó, essa reta cortou o eixo e cortou o gráfico. É que eu fiz por partes para vocês entenderem. Quando eu traço esta reta, já não corta. Então, esta reta exclui este valor de domínio, né? Este x, porque é aberto. Tá? Então, esta reta está fora. Aí, qualquer outra vai sempre cortar. Olha só. Esta já não corta. Aqui, qualquer uma corta. Esta já não corta. Então, eu tenho quem não cortando? Eu tenho este e este. Quem são esses valores? O 0, o 2 e o 3. Então, quem é domínio? Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Aqui é a notação que nós explicamos o semestre passado, é a notação de reta do domínio. Então, estou usando a reta real para explicar. Né? -1 até 0 exclui, 2 exclui, 3 exclui. Então, quem é que está? De -1 a 0, de 0 a 2, de 2 a 3. Agora, por que isso é feito assim e o outro não é? Simples, porque o outro não tem esses intervalos, não tem esses buracos, né? Na realidade, veja, eu traço uma reta aqui, ela não corta, porque aqui é 0, então é a primeira logo abaixo. Qualquer outra que eu trace vai cortar o eixo e vai cortar o gráfico, ó. Olha lá, ó. E só para de cortar quando eu venho para cá do -1. Então, ela vai de quanto a quanto? De -2 a -1 diretão, diferente do valor de domínio, tá certo? Agora ficou legal, senhor. Ótimo. Bom, eu quero que pergunte, porque assim eu percebo se eu estou agradando ou não. E aí já corrijo logo a forma de explicar, tá? Então, entendido o que vem a ser domínio e imagem. Vou apagar aqui para obter espaço. Não se preocupe que fica na gravação, né? Não precisa copiar nada, não. De imediato, o link aparece lá. É só o tempo do Teams processar. Uma outra questão que eu faço aqui. F de -1. Quanto é F de -1? O que significa isso aqui? F de -1. O que eu quero dizer com isso? Traduzindo para o português, o que é que eu escreveria aqui? Quando x é -1, qual é o y? Isto, muito bem. Ligeiro e correto. Qual é a resposta? 0? 0. Claro. Por quê? Simples. Quais são as coordenadas desse ponto? -1 e 0. Quem que é -1? Quem que é 0? Y. É isso. Então é assim que você tem que pensar, né? Não tem muito segredo, não. Tá bom? Outra questão aqui, ó. E agora? Qual a resposta? E aí? 0 também? Não existe? Quem deu a segunda resposta? Eu, Reginaldo. Reginaldo, o que você falou, filho? Falei que não existe. Por que você falou que não existe? Porque a bolinha é vazia. Correto. Não existe, né? Mas a melhor justificativa, além de a bolinha é vazia, nós escreve assim, ó. Pois o 0 não pertence ao domínio da minha função. O 0 não pertence ao domínio, por isso que não tem imagem. Muito bom, tá? Aqui.
F de 1. É 1 também, né? Y é 1. É 1. 1. É só subir aqui, pá, encontro 1 lá. É 2 palitos. Portanto, 1. Agora eu quero essa daqui. Quando o Y é 2 e É X. vazio? Domínio Não não, existe? o domínio não existe. A carinha de preocupado. Quem que respondeu aí? O Álvaro. Eu- Eu falei, não existe. O que que você falou? Não existe? Por que que não existe? Porque quando o Y é 2, X é vazio. Correto. Então, não existe X pertencente ao conjunto dos reais, tal que f de x vale a 2. Esta é a forma de responder a questão corretamente, usando a simbologia matemática, né? Então, não existe x pertencente ao conjunto dos reais, tal que a imagem seja 2, né? É isto. Uma outra questão aqui. Vamos lá. Aqui. Qual que é esta agora? Qual que é a resposta? Menos 1. Alguém falou ao fundo aí, eu não ouvi. Menos 1? Como é que é? Menos 1? É. Isso. E aí? Não existe também? Não existe? Não existe? Vai, chuta mais. Vamos lá, pensa, caramba. Vai de conta que o seu é insetinho. Como é que é? Seria Não. o 0. Primeiro, o que está escrito aqui? Traduz para mim. Menos 1, senhor? Não. Primeiro, traduz isso aqui para mim. Quem é que pode traduzir para o português? Qual o domínio de X quando a imagem for 0? Correto. Então, traduzindo de modo mais simples, para quais valores x temos valores y iguais a 0. É isto que está escrito aqui. Ou ainda, de forma mais simples, se o y for 0, qual é o valor x? É isso que está escrito. Por isso que você não consegue responder, porque você não entende o texto matemático. Tenho certeza disso, quer ver? Então, se o y é 0, qual o valor x? Aí eu pergunto, quando é que o y é 0? O y é 0 quando o ponto está sobre o eixo x. Concorda comigo? Então, onde é que os pontos estão da função sobre o eixo x? Aqui, ó. Estou pintando os bichinhos. Aqui, ó. Então, neste pedaço e neste ponto, quais são as coordenadas? Aqui, menos 1 e 0. Aqui, sei lá, 2 e qualquer coisa e 0. Até quase 3. Então, é assim que nós pensamos. Se você não entende o texto matemático, você não consegue formular a resposta. E, por estranho que pareça, você sabe qual é, né? Então, você não responde corretamente porque você não entende o texto matemático. Por isso, eu estou fazendo esta revisão. Então, como é que eu vou responder isto? X está o quê? Y igual a 0. Não esqueça, onde você vê f de x é a mesma coisa que escrever y, né? Eu poderia escrever isso aqui da forma x está o quê?
y igual a zero. Mas fica mais bonitinho e mais complicado escrito desta forma. Então, eu respondo x pertencente aos reais, por quê? Porque é um monte deles, né? Tal que o quê? O x esteja nesse pedaço. O x seja menor que 3, maior que 2. Ou ainda, o x seja igual a menos 1. Tá? Então, é este conjunto que resolve esta pergunta. Deu para entender? Sim. Ótimo. Tá. Sim, professor. Então, vou apagar aqui em cima, para poder ter mais espaço. Como eu já falei, não se preocupem que a aula está sendo gravada e eu não apago isto da gravação. Vamos lá agora. Aqui, ó. Agora eu estou querendo aquilo lá. Quem é que poderia dizer para mim? Primeiro, o que é que está escrito lá? Para Segundo, quais valores de x, o y é maior que zero? isso, correto. Para quais valores de x nós teremos y, imagem, maior que zero? Ou ainda, mais bonito, para quais valores de domínio as imagens serão positivas? Quando é que você tem imagens positivas no gráfico? Você olha para um gráfico e diz, ó, vocês são as imagens positivas? E todas elas juntas respondem, sim, somos. Quando? Você tem que conversar com as coisas, pô. Se você não conversa, você não vai ter as respostas. Quando elas são maiores que zero? Isso é claro, mas como é que eu vejo no gráfico? Quando está acima da origem. Para cima do eixo x. Isso. Então é só olhar se tem o gráfico para cima da origem. Todo aquele pedaço que está para cima da origem terá o y positivo. F de x será maior que zero. Muito bem. Então, veja, onde é que o gráfico está para cima? Aqui ele está em zero. Isso não interessa para mim. Eu quero maior. Então, ele está maior só neste pedaço aqui, ó. Né? Aqui ele é zero. Também não interessa. Então, eu porei. Não esqueça. Cuidado. Aqui é y. Desculpa. Aqui é y, não. Aqui é x, né? X pertencente ao conjunto dos reais, tal que esses números estejam entre 2 e 0, ou seja, qualquer número aqui que eu pegue, a minha imagem será positiva, inclusive o 1. Por quê? Porque está ali. Agora, veja que interessante. Vou fazer uma pequena modificação aqui. Se esta bolinha fosse aberta, o que aconteceria? Se eu não tivesse essa bolinha cheia, desculpa, se o gráfico fosse este, o que aconteceria? Ia ter que dividir, né? Igual o senhor foi fazendo. Como é que é? Tipo, quando aquelas linhas imaginárias passavam pelo 1 e 1, nas coordenadas 1 e 1, tinha o ponto da bolinha cheia ali, mas agora não tem. Correto. Então, fazer separado, igual o senhor fez naquela primeira vez. Correto. Então, vai daqui até aqui, pula daqui até ali, né? Então, eu posso escrever assim, x pertencente a R, tal que o x menor que 2, maior que 0, e o x tem que ser diferente de 1. Quer dizer, são todos os números entre 0 e 2, exceto, né? Excluindo o número 1, se fosse desse jeito. Mas não é. Ficou claro isto? Tá? Sim. Então, tá aqui, ó. Cuidado com esses detalhes, porque o detalhe é onde mora o capeta, né? E ele tá lá tentando você, tá? Fica esperto. Vamos supor agora que eu queira isto aqui. Na realidade, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o estudo do sinal da minha função. Essencialmente é isso que vocês viram
ano passado comigo. O que está escrito aqui? O que eu estou querendo agora? Os domínios negativos? Como é que é? Os domínios negativos. Não domínios negativos. Cuidado. Cuidado com a Imagens, né? fala. Você está com a ideia certa, mas está falando errado. Eu quero saber para quais domínios as imagens serão negativas, né? Para qual x a imagem é negativa? A imagem é y. Então, para que eu tenha y negativo, o gráfico tem que estar para baixo da origem, né? E o único pedaço que está para baixo da origem é nesse trecho aqui, ó, tá? Portanto, a resposta aqui será para todo x, para todo... Ô, caramba, não está escrevendo a caneta. Para todo x pertencente a R, tal que o x seja menor que 0, maior que menos 1. Então, ele vai daqui até ali. Aqui é aberto e aqui é aberto. Agora eu pergunto, por que que aqui é aberto e aqui é aberto? São detalhes, minha gente, que se não atentar, erra. Por que que é aberto e aberto? Como eu fiz aqui, ó. Menor e maior. Qual é a justificativa? Quais as coordenadas desse ponto? Eu acho que é a terceira vez que eu escrevo. Aberto assim? Menos 1 e 0. Esse ponto tem coordenadas menos 1 e 0. E 0 não é negativo. Portanto, eu excluo o menos 1, né? Da minha... Senhor, esse da ponto não estava possibilidade. fechado? E o 0 é aberto por natureza. O que foi? Ah, não, nada não. Eu tinha estranhado de ser colocado aberto, mas depois que eu vi que estava fechado. Não, mas não interessa se é aberto ou está fechado, isso não importa. Por que que isso não importa? Porque o que me interessa são valores negativos. O x leva para a imagem negativa. Aqui, o x está me levando para a imagem nula. Por isso que é aberto aqui, ó. Por isso que é menor. Entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar. Professor, Diga. então só seria menor ou igual se a segunda coordenada, a primeira e a segunda coordenada tivessem valores que não fossem 0? Não. O problema não é aqui no gráfico. O problema é na pergunta. Veja, o que que é a pergunta? A pergunta é essa, ó. Para quais valores x temos valores y negativo? Para este x menos 1, qual é o valor y? É 0. Para este ponto aqui, ó, não interessa se ele está aberto ou se ele está fechado. Dentro desta pergunta, é isso que eu estou dizendo. Qual é a coordenada desse ponto? 0 e 0. Então, mesmo que ele tivesse fechado, não me interessa. Por quê? Porque só me interessa valor negativo. Entenderam por quê? Ah, agora fez sentido, professor. Isso aqui é o y negativo, o y ali é 0. Exatamente. Eu não quero o x, eu quero o y negativo. E ali o y é nulo. Né? Tá certo? Este é o detalhe, aquilo que eu falei. Tomar cuidado com o detalhe, porque é ali que você tropeça. Tá certo? E agora eu posso escrever uma terceira formulação aqui. X está o quê? Acredito que já tenha até feito. Olha lá. Então, isso aqui, na realidade, é o estudo do sinal. Eu estou querendo saber quando que a minha função tem imagem positiva, né? Daqui. Quando que a minha função tem imagem positiva, quando que a minha função tem imagem negativa e quando que a minha função tem imagem nula.
é estudo do sinal da função. Isto você faz para qualquer função. Então, aí eu pergunto, qual é a resposta neste caso? Para quais valores x, valor y será negativo? -1. Oi? -1. Não é só isso, não. X maior que -1 e... Aqui, ó. Qualquer ponto aqui, qual é o y? 0. Então, além do -1, né? Claro, entre 2 e 3, todos os pontos x tem imagem nula. Então, eu ponho x pertencente a R, tá o quê? X menor que 3, maior que 2, ou o x igual a -1. Então, o que é que vem a ser isto? O estudo do sinal da minha função. O que é estudar o sinal da função? É verificar para quais valores de x você terá y positivo, né? Y negativo, tá? Opa, desculpe, me emocionei. Y positivo, Y negativo e Y nulo. Isto é estudar o sinal, tá? Então, para quais domínios teremos estas imagens? Basta observar o gráfico. Imagem positiva está para cima do eixo X. Imagem negativa para baixo do eixo X. Imagem nula, o gráfico toca o eixo X. É desta forma que nós respondemos a questão. Tá ok? Tudo bem? Bom, esgotamos este problema aqui. Vamos seguir. Alguma pergunta a mais antes que eu siga? Tá. Bem, eu tenho aqui um texto. Deixa eu voltar a tela aqui. Que reforça o conceito de função, né? Então, nós estamos trabalhando função, revendo isso, porque isso já foi dado lá pelo professor Éder. Então, e o grande problema é a leitura do texto matemático. Então, essa escrita aqui, o que é que ela me diz? Que eu tenho uma função designada por f, existe um conjunto A contido no conjunto dos reais, pode ser inclusive todo o conjunto dos reais, eu não sei, não é dito, só é dito que este conjunto A, ele faz parte do conjunto dos reais, né? Esse símbolo significa está contido. Quando eu relaciono conjunto com conjunto, eu não posso usar pertence. Pertence só se é elemento, né? O 2 pertence ao conjunto dos reais. Quando eu digo o 2, o 4, o 6, o 8, é um conjunto de números, eu não posso escrever este conjunto pertence aos reais, está errado, né? Eu tenho que escrever este conjunto está contido no conjunto dos reais. Então, quando eu relaciono conjunto com conjunto, está contido ou não está contido. Quando eu relaciono elemento com conjunto, pertence ou não pertence. Então, eu tenho aqui uma função que eu designo por f, né? Esta função f, ela tem um conjunto A, que é o conjunto domínio. Este conjunto A é elemento do conjunto real, podendo inclusive ser o próprio, e se relaciona com o conjunto real. Então, eu percebo que uma função é uma relação entre grandezas, né? Por exemplo, aqui eu tenho A de área e lado de um quadrado. Conforme muda o lado, muda a área. Isto é uma função. É a ideia de uma função de uma variável, que é o que eu estudo o cálculo 1. O cálculo 2, no próximo semestre, com fé em Deus, todos estarão lá estudando a mesma tranqueira que estão estudando aqui, só que com duas variáveis. Você vai ver exatamente as discussões que nós estamos tendo, só que ao invés de uma única variável, você vai ter mais de uma variável, 2, 3, etc., né? Então, isto aqui é o que nós chamamos de cálculo 1. Trata das funções de uma variável. Então, esta é notação, a ideia de uma função a uma variável. A função, ela pode ser também designada por um gráfico. E o gráfico de uma função é este conjunto. Como é que eu
leio esta escrita matemática aqui? Bem, primeiro, é conjunto. Por quê? Por conta deste símbolo. Este símbolo indica a mim a ideia de conjunto. E tudo que está aqui dentro é elemento deste conjunto. Aprendam esta escrita, né? E quem são esses elementos? Veja que eu tenho aqui parênteses x, ponto, vírgula, y. O que é que significa isto? Um par ordenado. Então, conclusão, os elementos deste conjunto são pares ordenados, né? E o que é um par ordenado? É um valor x e um valor y. E estes pares ordenados pertencem ao R2. O que é o R2? É o plano. Por que R2? Porque eu tenho aqui uma reta, que é o eixo x, e eu tenho aqui uma reta, que é o eixo y. E aqui nesta reta tenho números reais e números reais. Portanto, R por R. Portanto, R2. Se você tiver no espaço, né? Embora até eu saiba que tem alguns viajando aí no mundo da Lua, né? Mas não é o espaço que eu quero dizer. Tem que participar mais. Isto aqui é X, isto aqui é Y, isto aqui é Z. Olha o ambiente que você está. Você deve estar no quarto, deve estar na sala, no escritório, não interessa. Você está num ambiente mais ou menos retangular. Olha para cima. O que é que você vê? O teto. O que é que está iluminando a sua vida aí? Uma lampadinha, né? Então, você tem lá no teto uma lampadinha. Tá certo? Esta lampadinha está acesa e ela está pendurada lá na parede por um fio. Faz de conta agora que este fio é móvel. Você leva para lá, para cá, vem para baixo com ela, vem para cima. Faz de conta que você tem um botãozinho na mesa aí, que apertando ela faz estes movimentos, né? Então, para melhor situá-lo, faz de conta que aqui você tem uma parede. Vou desenhar a sua casa. Faz de conta que aqui você tem uma porta, né? Então, está aqui a porta. Esta parede faz 90 graus se a sua casa não for torta, né? Então, a hora que você movimenta esta lâmpada neste ambiente, você tem uma variação no eixo X, uma variação no eixo Y e uma variação no eixo Z. Ou seja, ela pode estar mais alta, mais baixa, que a gente chama de cota. E isto é o espaço tridimensional, R por R por R, é o R3. Isso é o que estuda o cálculo 2. A gente só brinca aqui no plano, por enquanto, né? Então, tudo isso que nós discutimos aqui, você tem que ter bem sedimentado, porque depois você vai levar para o R3, porque se você não, você está frito. Então, está aqui. O gráfico de uma função será sempre um conjunto. Que conjunto? O conjunto de pares ordenados. Esses pares ordenados pertencem ao R2. Por quê? Porque estão no plano. De modo que o X pertence a A. O que é que significa isto? Que X é um elemento deste conjunto, que é o conjunto domínio. E o Y é igual a f de x. O que é isto? É a imagem. Você entrou com um x na função, isto produziu uma resposta. Então, está aqui designando tudo que está escrito, né? Que o gráfico da função f será o conjunto dos pares ordenados do plano R2, de modo que o x pertence ao conjunto A, conjunto de partida, e o y é a imagem da função mediante a lei de formação. Tá? É tudo isso que está escrito aqui, tá certo? Bom, então o x é o domínio, o y é a imagem. Os dois juntos formam o que nós chamamos de par ordenado. Adivinha por que é par? Né? Porque é 2. E por que é ordenado? Porque primeiro é o x, depois é o y. Ah, professor, eu não gostei, posso mudar? Não, porque foi Leibniz, no século XVI, que inventou isso. Quem é você para mudar? Né? 400 anos que o troço é assim. Só porque você não gosta? Não, não pode. E o que é um par ordenado? É um ponto no plano. E se você tem infinitos pontos no plano, né? Você tem pontos, eles estão meio que alinhados mediante uma certa forma, você pode preenchê-los com uma linha cheia. E esta linha cheia é o que entendemos por função, né? Por exemplo, a Globo está mostrando aí os gráficos do Covid. Como é que eles desenvolvem isso? Eles têm um eixo X, que no caso é tempo. Eles têm um eixo Y, que no caso é
número de casos. Então, para isto, né, para essa data, tem aquele ponto, para esta data, aquele outro, e assim vai. Então, é assim que os gráficos são obtidos, mediante a observação, e geram desenhos no plano cartesiano. E esta escrita aqui traz toda essa ideia. Então, vamos supor aqui que eu tenha, exemplificando o que eu acabei de falar, suponha que eu tenha essa escrita, f de r em r, definida por f de x igual a e elevado a x. O que é que está escrito aqui? Aqui está escrito que existe uma função que eu denominei f, podia ter o denominado h, t, não interessa, chamei de f. Ela sai de r e vai em r, ou seja, os elementos de partida são tomados nesse conjunto, conjuntos reais, portanto, qualquer elemento. E a resposta estará no conjuntos reais. E a lei de formação que estabelece como esses bichos daqui se ligam com os bichos de lá, é esta, e elevado a x. Esta é a lei de formação da função. Poderia ser algo mais simples, x mais 1, mas para que simplificar se a gente pode complicar? É ou não é? Então, tem que trazer emoção. Agora eu pergunto, o que é esse número e? Quem saberia me dizer? Euler? Isto, é o número de Euler. Muito bem. E que raio de número é esse? É dos imaginários? Não, não é imaginário, não. É um número irracional. Ele é uma constante, né? Ele é... Opa, me emocionei aqui, peraí. Cliquei no buraco errado, peraí. Esse número é o número de Euler e ele é uma constante, ele é um número irracional. Ou seja, o número E é igual a 2,718. Mas como é que chegou nele? Eu vou mostrar quando a gente mexer com o limite. Mas ele é semelhante ele faz parte da família do π, né? Ele é primo irmão do π, que é outro número irracional. O que é um número irracional? Aquele que não pode ser posto na forma de fração, né? Então, o número E é o número de Euler. De modo que E elevado a x, na realidade, é uma exponencial, né? Nós vimos isso. Exponencial é uma potência de base positiva e diferente de 1, né? Qual é o gráfico desta função? Bem, o gráfico desta função, traçando aqui o eixo x e y, é este. Professor, como é que você sabe isso? Pô, eu estudei pra caramba, bicho. Então, é simples, é só nós pensarmos. Veja, se o E é 2,718, vamos deixar barato. Vamos dizer que o E é 3, só para fazer o entendimento mais fácil. Então, eu tenho aqui y igual a 3 elevado a x. Imagina só, se o x for 0, quanto dá y? 1. Então, conclusão, o bichinho corta aqui em... Olha que coisinha meiga. Ele corta o gráfico, o eixo y, em 1. Se o x for 1, qual é a imagem? 3. Se o x for 5, aí for sem amizade, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3... 243. Muito bem, foi meio lento, mas tá bom, ótimo. Veja só, eu perco a amizade, mas não perco a oportunidade para tornar a aula feliz, não se preocupe. Ainda mais que eu nem sei quem foi, né? Então, tá na boa. O que eu quero mostrar com isso? Que, imagine só, o x, 1, 2, 3, 4, 5. O y, 1, 3, daqui a pouco 243. Então, eu caminhei 5 unidades para a direita, 243 unidades para cima. O que é que eu percebo? Que ele sobe muito rápido, né? Por isso que esta curva é chamada de exponencial. E por isso que o povo fala, a população do mundo vai morrer de fome. Por quê? Porque enquanto a população cresce no formato de uma exponencial, a alimentação cresce no formato de uma função linear. O que é a função linear? A função linear é uma reta. A função exponencial
Ela faz isso. Então, olha só, nesse ponto aqui tem esse tantão de gente e produz esse tantinho de comida. Quer dizer, alguém vai passar fome. É natural isto, né? É a lei da vida, tá certo? Não tem como, a não ser que o povo pare de fazer filho, tá? Então, a função exponencial, eu sei que é uma função com desenho desse tipo, e ela sobe rapidamente, enquanto vagarosamente eu venho vindo aqui para a direita, né? E este é o gráfico da função exponencial. E aqui é o ponto 1, deixa eu anotar aqui que eu apaguei, ela corta o eixo Y em 1. E o eixo X, nós precisamos dessa informação também em cálculo, por isso eu a coloquei aqui, é a assíntota. O que é a assíntota? Isto aqui é uma reta, né? É a reta y igual a zero, ou seja, todos os pontos cujo valor y é zero se posicionam nesta reta aqui, neste alinhamento, né? Então, a assíntota é a reta para a qual a curva é função, para a qual a curva tende sem jamais alcançá-la. Mas como assim? Simples. Não existe um valor que você coloca para x, de modo que isso dá zero, né? Não existe x que faça com que isto dê zero, né? A gente mostra isso aí, inclusive já mostramos anteriormente, tá certo? Então, é desta forma que o gráfico desta função se comporta, tá? E aqui eu tenho todo o rigor matemático que define a ideia de função. A função definida por uma lei de formação, a função definida por um gráfico, né? Aqui eu posso ver a imagem da função, o domínio e a imagem da minha função, né? Qual é o domínio da minha função? É o conjunto dos reais. Por quê? Porque qualquer reta que eu trace perpendicular ao eixo y cortará o gráfico e o eixo uma única vez. E não esqueça, o gráfico vai para lá e o gráfico vai para lá. Então, vai para infinito. Qualquer lugar que eu trace essas retas cortará. Portanto, o domínio é conjunto dos reais. E a imagem? A imagem são valores y. O que é que eu percebo? Que este gráfico não vem cá para baixo, portanto, não é negativo. Este gráfico não corta o eixo x, portanto, não é nulo. De modo que só resta ele ser o quê? Positivo. E eu indico isto usando esta notação que eu apresentei para vocês nas primeiras aulas do primeiro semestre, que eu levei o iPad e botei na parede lá e fiz aquelas projeções, né? Até que tinha o Nicolas, que fazia um punhado de perguntas, algumas até muito esquisitas, né? Tinha o meu amigo Padrão. Cadê o Padrão? Está por aí hoje ou não? Não me lembro qual era o nome do Padrão. Acho que era da computação. Renan. Então, Renan é o nome dele, professor. É o Renan. Oi? Renan. Renan, é. Eu me lembro dele. Sentava na primeira, segunda, terceira, quarta, sexta carteira, na primeira, segunda, terceira fila, à minha esquerda. Cara, É lá que ele sentava. O Nicolas sentava na primeira, segunda, terceira fila, do fundo para frente, eu acho que na quinta carteira. É, cara, memória de elefante, fotográfica. Eu não guardo o nome, mas guardo a imagem, né? Então, tá aí. Portanto, esta função tem domínio real e imagem reais positivos. Por que reais positivos? Porque é somente positivo. Essa estrelinha exclui o zero e o sinalzinho de mais exclui os negativos. Cuidado, esse trem aqui, né, ele é diferente disto daqui. Se eu escrevesse isso, estava errado. Por que eu estava errado? porque daí você não está excluindo zero. Então, como é que eu chamo esse conjunto aqui? Qual é o nome dele? Conjunto Falei dos isso números, nas... Oi? conjunto dos números irracionais excluindo zero, né? Calma, relaxa. Respira, respira, que vai passar. Reais maiores que zero? Não, é reais... Não. Inclusive zero. Não, Calma, relaxa. Vai aparecer na telinha aí, ó. Igual o Silvio Santos, vai aos pouquinhos. Olha lá. Reais não negativos.
Por que é não negativo? Porque ele inclui os positivos e o zero. Se ele inclui os positivos e o zero, quem que ele exclui? Os negativos. Então, ele é chamado, é assim que ele é chamado. Não sou eu que está inventando. Não negativo. Tá? Então, cuidado na hora de usar a notação para passar uma ideia matemática. Se você não usa a notação correta, a informação é errada. Ah, professor, mas só isso? É só isso. Você quer ver só? Eu não aprovo você. O que eu quero dizer com isso? Hã? O que eu quero dizer com isso? Se eu digo isso para você, Reginaldo, como é que você se sente? Hein, Yuri? Chateado. Você vai perder o sorriso bonito, né, Yuri? Né? Yuri já não vai sorrir mais. Aí eu venho aqui, Yuri, para você ficar feliz de novo, porque eu gosto de ver você feliz. Como é que você se sente agora? Ah, agora eu tô sorrindo de novo. Agora eu tô igual a foto aí. Exatamente, tá bonito na foto. Por quê? Eu não. Todo mundo quer reprovar você. Eu não, gosto de você, aprovo você. Então, veja, uma minhoquinha mudou totalmente a vida do Yuri. Né? Mas só minhoquinha. Mas fez o Yuri ficar feliz, fez o Yuri ficar triste. Então, é a mesma coisa em matemática. Um simbolinho que você põe no lugar errado já era. Ferrou a vida. Entendido, minha gente? Muito cuidado com a notação matemática. Alguma pergunta aqui? Tranquilo, professor. Tá. Então, vamos lá. Um outro exercício. O que nós discutimos até agora? Estamos discutindo domínio, imagem, análise de gráfico, mas algumas análises, elas podem ser feitas também sem que eu precise traçar o gráfico da função. É permitido isto, né? Dependendo, claro, de funções mais simples. E para eu responder sobre o domínio de uma função, eu já contei essa historinha da minha avó escolhendo arroz para vocês. Inclusive foi na sala, me lembro daquela noite, né? Em matemática, ao invés de você buscar o que você quer, você vai buscar o que você não quer. Se você encontra o que você não quer, tira, sobra o que você quer. É estranho, mas é assim. Por quê? Porque é muito pouco o que você não quer. É mais fácil de você achar. Então, para eu encontrar o domínio de uma função, dada a sua lei de formação, o que é que eu tenho que fazer? Perceber se há alguma restrição na minha função. O que é restrição? São valores de x que, se eu entrar na lei de formação, não vai sair resposta. Né? E, no caso aqui, primeiro, qual é o nome desta função? Que tipo de função é esta? Vou dar uma dica. O tipo de função é mais ou menos o comportamento desse aluno. O cara não assiste às aulas de cálculo. Quando vai assistir, liga o computador e fica vendo a novela, né? Só para aparecer na fotinha dele aqui, para eu achar que ele está aqui. Não faz as tarefas. Esse cara está agindo de modo... Impróprio. Hã? Impróprio. Não. É impróprio, mas não é, né? Não força a amizade. Eu pensei que ia ser uma função imprópria, mas não, né? Não. É o nome da função. Função imprópria é esta função aqui, ó. 7/2. Por que ela é uma função imprópria? Porque, na realidade, a fração, a fração, ela é... Fração significa pedaço. E isto aqui é mais do que um pedaço. Por quê? Porque é 2/2, mais 2/2, mais 2/2, mais 1/2. Isto e isto são inteiros. Então, não tem muito sentido você chamar esse trem de fração. O bicho é inteiro, como é que você está chamando de fração? E isto é chamado de fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Não se aplica às funções. Então, o Yuri não assiste às aulas. Quando assiste, liga o computador e deixa só na fotinha. Função irracional. Não faz as tarefas. Ele está agindo de modo... Irracional.
Irracional. Muito bem. Então, esta é uma função irracional. O que é que não pode acontecer com as irracionais? Não podem ser colocados em forma de fração. Como é que é? Não podem ser colocados em forma de fração. Como diriam os Teletubbies. O número irracional é isto. O número irracional correto é aquele que não pode ser posto na forma de fração. Mas aqui nós estamos falando das funções irracionais. O que é uma função irracional? É aquela função cuja variável está dentro de um radical, e um radical de índice par. O que é que não pode acontecer com os radicandos? Isso aqui é o radicando. O que não pode acontecer com o radicando de um radical de índice par? Ele não pode ser negativo. Correto. Então, só resta ao radicando ser positivo ou nulo. Esta é a restrição. Não se admite x que leve para valor negativo. Portanto, o domínio desta função será quem? X menos 1, que é o radicando, maior ou igual a zero. Agora eu pergunto, como é que é o nome disso? Isso aqui tem um nome. Esse é o problema. Você chama o bicho de nome errado, ele vem e morde você. Ou então nem vem. Ignora. Isso aqui tem um nome. Qual é o nome? Você aprende na sexta série do ensino fundamental. Inequação? De primeiro grau, correto. Isso é uma inequação de primeiro grau. Basta passar o valor y para o outro lado, x maior ou igual a 1. Portanto, está aqui o domínio da minha função. X pertencente a R, tal que o x seja maior ou igual a 1. Por que isso? Porque qualquer valor menor que 1, eu não tenho resposta. Ah, professor, eu não estou entendendo, não tem problema. Nós explica. Faz de conta que o x é 2. Se o x for 2, f de 2 vai ser igual a 2 menos 1. Portanto, f de 2 é igual a raiz quadrada de... Opa, 2 não, desculpe. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Não tem resposta no campo dos reais. Nós não trabalhamos no campo dos complexos, tá? Tá certo? Então é isto. Este é o domínio da função. Qual é o gráfico desta função? É um gráfico que a gente vai usar muito em cálculo, por isso eu coloquei aqui, tá bom? Note, primeiro, se o x, o domínio, é maior ou igual a 1, isto significa que, tendo lá o plano cartesiano, o meu gráfico só acontece de 1 para cá. Daqui para cá não tem nada. Por quê? Porque o x só existe para valores maiores ou iguais a 1. Tem esta percepção ou não? Então, o gráfico vai ser este, ó, eixo XY. Aqui eu tenho o ponto 1, tá? E o gráfico só acontece desse lado. Para cá não tem nada. Mas por que você fez ele desse jeitinho? É simples. Pega a função x menos 1. Entra com o valor de x e vai vendo o que acontece. Se o x for 1, 1 menos 1 é 0. Por isso que ele nasce aqui no 0. Se o x for 2, 2 menos 1 é 1, raiz quadrada é 1. Então, para 2, eu tenho 1. Se o x for 5, 5 menos 1 é 4, a raiz é 2. Portanto, se o x for 5, a raiz é 2. Se o x for, por exemplo, 26 menos 1, 25. Raiz quadrada, o y é 5. Então, o que é que eu percebo? Eu estou em 26 no eixo x e o y está em 5. Ou seja, eu ando muito mais rápido para a direita e vou lentamente subindo. Por isso que o gráfico faz essa voltinha suave, né? Diferente lá da função exponencial. Então, o gráfico vem, vai subindo suavemente, enquanto rapidamente vai se esticando lá para o eixo x. Por quê? Porque ele anda mais rápido para a direita do que ele vai para cima. Então, este é o gráfico desta função. Tá?
E aqui eu percebo qual é o domínio. Por que que eu percebo? Porque o domínio vai de 1 para cá. Ou seja, qualquer reta que eu trace a partir de 1 vai cortar o gráfico e vai cortar o eixo. Tá certo? Agora eu pergunto, qual é a imagem? Qual é a imagem da minha função? Quem saberia me responder? Os valores positivos De quem? de Y, Só os valores positivos? incluindo zero. Claro, então cuidado com a resposta. Não é os valores positivos, são os valores maiores ou iguais a zero. Muito bem. Né? E por que que ele pensou isto? Porque o gráfico só acontece por lá de cima e corta o eixo X, a origem. O gráfico não acontece por lá de baixo, não tem desenho para baixo. Né? Então, este ponto é o ponto 1 e 0. Portanto, o domínio da função. Agora, a mesma coisa na notação de intervalo. Fechado em 1, vai para mais infinito. E a imagem vai de 0 para mais infinito, ou seja, de 0 para cima, valores de y. Isto na notação de intervalo. Na notação de conjunto, eu posso pô-la neste formato. Y pertencente a R, tal que o y maior ou igual a 0. Ficou claro isso, minha gente? Sim, professor. Tá. Então, tá aí uma boa revisão sobre funções. Eu espero que isto vá ajudar vocês na resolução da tarefa número 1, que aborda estas ideias aqui e mais algumas outras, que eu sei que vocês terão dificuldade, por isso que eu dei os exercícios, porque eu sei que vocês não sabem ou esqueceram e terão que se lembrar deles, né? Eu não vou dar exercício facinho para você resolver na boa, senão cadê a emoção? Não tem graça nenhuma, né? Então eu preparei alguns exercícios, claro que nada complicado, mas exercícios necessários para os conhecimentos que desenvolveremos em cálculo. E eu sei exatamente quais serão os problemáticos com vocês. Não tem problema. Na dúvida, manda uma mensagem, né? Com carinho. Querido professor, nunca esquecendo disso, né? Me tratando com carinho, eu trato você com carinho e explico direitinho. Então, minha gente, agora falando sério, tudo isso que a gente fez de revisão aqui é de suma importância na hora de nós trabalharmos com os limites, com as derivadas, com as integrais, que vai ser o tema do nosso curso. E se você não souber isso, mais do que você sabe seu nome, você vai ter muita dificuldade. E se você souber isso na boa, a coisa flui tranquilamente, né? É muito tranquilo o cálculo, desde que você tenha uma base razoável da matemática elementar, tá? Então, não esqueça, na dificuldade, dê uma assistida nos vídeos, se persistir, manda mensagem, entra no chat, enfim, recorra a mim e eu terei o maior prazer de trabalhar com vocês. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Professor, Diga. o exercício do material você mandou por e-mail, disponibilizou no... Me desculpe, mas o seu som está meio entrecortado. Fala meio devagar para que não fique entrecortado e eu possa entender. Por favor. A minha internet. Não tem importância, eu sei disso. Pode, só fala devagar que daí não trunca. Os materiais. Sim. Estão disponíveis no EVA? Sim, já tem a ementa, já está no EVA. A tarefa proposta já está no tópico 16 no EVA, tudo vai ser posto lá. Eu estou gravando aqui umas videoaulas sobre essa parte de funções, reforçando, por exemplo, eu tenho aqui um exercício, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse exercício, por exemplo, eu vou resolvê-lo e postar no EVA, tá certo? Então,
aquilo que não for possível ser feito em sala vai ser posto tudo no EVA, sempre no EVA. E toda vez que eu postar alguma coisa, eu mando mensagem avisando. Olha, no tópico tal tem tal coisa, veja lá. Essa mensagem é por e-mail ou WhatsApp? Essa mensagem é por e-mail. No próprio EVA, quando eu estou na sala do segundo semestre, eu clico lá, participantes, aparecem todos. Aí tem uma possibilidade lá para mim, enviar mensagem a todos, ou então para alguns. Eu sempre ponho a todos. E aí eu digo lá, pessoal, acabei de postar tal material no tópico tal. O tópico é o número onde vai ser posto o material naquela abinha que abre, né? Então, sempre vai ser feito assim. Aí você vai receber um e-mail pelo EVA. Não adianta você tentar responder esse e-mail que ele não responde. Você tem que entrar no EVA para poder dar a resposta. Mas você vai ficar sabendo que o material foi postado lá. Ok? Sempre. Última pergunta, professor. Desculpa, boa vontade. Sem problema, pode falar. Eu não ia participar da primeira aula. Você falou como tirar as avaliações? Desculpe, eu não entendi de novo. Você não conseguiu participar da primeira aula? Tá. As nossas aulas, essa é a terceira aula. Eu dei aula na quarta-feira passada e na sexta-feira passada. Estas duas aulas já estão disponíveis na plataforma Teams. No Teams, a única coisa que eu vou deixar no Teams são as aulas. Por quê? Porque elas são gigantes. Tem 800 GB, 800 MB, 1 GB, 1.2 GB. Então, não compensa ficar baixando para o meu computador, mandando para o YouTube para linkar para o EVA. É muito trabalho, né? E eu tenho uma coisa para fazer. E quando eu gravo a aula no Teams, automaticamente ele cria um link na nuvem do streaming da aula. Então, você entrando no Teams com um e-mail e tal, correndo a página da nossa sala, que é chamada de equipe no Teams, você já tem lá o link para essa aula. Aparece um banner. Deixa eu mostrar aqui para você como é que rola o negócio. Vou descompartilhar essa tela. Eu já mostro já. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Não tem meio termo, não. Vou abrir o Teams. O senhor comentou nessas aulas como serão as avaliações? Eu fiz na primeira aula esse comentário. E, como é que se diz? Na ementa, eu elenco a forma de fazer, fazer a avaliação, tá? Está escrito na ementa. Dê uma espiada lá, já está na minha pastinha. Ok, vou olhar lá. Obrigado. Tá, aqui, ó, eu vou compartilhar a tela. Compartilhou aí? Opa, foi errado, foi mal, peraí. Estou compartilhando a tela errada, é o outro monitor. Aqui. Mas tá aparecendo. Não compartilha, pô. Ai, que saco. Ele não sai, ele não mostra a equipe. Tá vendo agora aí ou não? Estou vendo uma tela com os participantes. Então, você tá vendo uma telinha azul aqui ou não? Não. Não? Então ele não compartilha. Do próprio Teams ele não compartilha. Mas se você entrar em equipes, tá lá mecânica, que é a nossa sala. Clica na aba geral, você vai ver aula remota, professor Armando, 1h34. É a de hoje. Né? Agora. Tá? Então, você rolando a página aqui, ó, aula remota, cálculo 1, professor Armando, reunião encerrada, quantas horas foi, e vai rolando, tá tudo lá. Tá bom? É só... Tá? Então, todas as aulas ficarão lá. Alguma pergunta a mais, minha gente, para a gente poder encerrar? Não? Bem, eu espero que todos tenham digitado o nome no chat para poder registrar a presença. Quem não fez, aproveite e faça agora, por favor, registre o seu nome lá, né? Se for necessário, eu confiro a presença de vocês lá. E não esqueça de buscar a tarefa e já começar a fazer. Procure fazer um exercício, não necessariamente o primeiro, faça bem feitinho, numa folha sulfite, e
mande para mim para ver se está dentro dos conformes, para você não perder tempo, resolver tudo e ter que fazer de novo ou ficar aborrecido. Tá bem? E qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente de pronto responde e ajuda. E não se esqueça, toda vez que entrar para as nossas aulas, entre no Teams com o e-mail institucional para que você tenha todas as funcionalidades. O Everton está querendo falar comigo. Diga, Everton. Professor, desculpa aí atrapalhar, mas aonde que é esse chat que eu registro a presença? Se você olhar do lado esquerdo aí no Teams, tem lá o chat. Ou então, na barrinha que aparece, eu não sei como é que aparece aí para vocês, mas eu creio que apareça uma barrinha bem no meio da página aí. E tem lá um lado esquerdo, desligar, mostrar participantes, e depois tem uma espécie de um balãozinho retangular com aviso, mostrar conversas. Aí é o chat da reunião. Aqui para mim está falando que está disponível apenas para membros da equipe. Ah, tá. Estou vendo aqui. É que você é convidado, você não tem o e-mail Unital. Consequentemente, você não tem essas facilidades que a plataforma oferece. Esse é o problema. Você assiste a aula, discute comigo, mas não interage. Então, providencie o seu e-mail Unital, Everton, por favor. Ok, professor. Obrigado. Como é que você faz? Você entra em contato com webmaster, suporte@unital.br. Tá? Suporte. Passa o seu nome aí, coloca como convidado, pode ser, professor? Isso. O convidado, tudo bem, mas ele não tem funcionalidade da plataforma. Ele tem que ter o e-mail. É o prefeito que está falando, Álvaro? Não, é só para dar presença mesmo. Não, isso eu já sei. Ele falou comigo, eu sei que ele está presente. Mas é o prefeito que está falando? Sim. Então, o prefeito pode ajudar você, o Álvaro pode ajudar você a conseguir o e-mail institucional. Mas é só mandar e-mail para suporte@unital, porque daí você tem acesso a tudo que a plataforma oferece, inclusive ao Office, pacote Office, enfim, Word, Excel, PowerPoint e tudo mais, tá bom? Além do e-mail, a caixa postal, e é legal ter o e-mail da instituição na qual você faz parte. Eu tenho muito orgulho de ter o meu e-mail Unital. Na realidade, quem criou essa nhaca aí fui eu, em 2002, quando eu era chefe do departamento de engenharia elétrica e fui pedir ao reitor que criasse o e-mail para os professores @unital. Por quê? Porque os meus professores, os professores que estavam para mim, tinham e-mail da FEG, da USP, em Minas, da Unesp, e caramba, o cara trabalha na Unital e usa e-mail da Unesp, da FEG, tá maluco? Aí eu pedi para criar o e-mail Unital, por isso que o meu é como é, armando@unital.br. Foi um dos primeiros, se não o primeiro. Tá? Então, peça lá que o pessoal te atende rapidinho, por favor. Pessoal, boa noite a vocês, senão eu vou entrar e atrapalhar a próxima aula aí. Professor. Diga. O meu tá com e-mail da Unital mesmo, mas eu não sou membro da reunião. Você não é membro? O que você está fazendo então aqui, João Pedro? Não, senhor. Hoje é... Você é da sala, João Pedro? Você é da sala, sim, pô. Professor, é o Jean. Ah, não, é que eu estou clicando aqui no João Pedro. Jean, qual é o nome completo, Jean? Por favor. Jean Mazal Nenoc. E caramba, peraí, deixa eu abrir a lista de presença aqui. É um espião. Você não consta mesmo aqui, Jean. Que curso você faz, Jean? Eu sou da engenharia mecânica. Só que Ué, mas não consta na minha lista. Você consegue escrever no chat aí ou não? Não. Então, faz o seguinte, manda pelo WhatsApp da sala o seu e-mail, o seu nome completo, RA, pro Álvaro, que é o prefeito da turma aí, que é o representante, e ele entra em contato comigo, e aí eu gerencio isso para você. Beleza. É que toda vez que eu entro com um convite, porque... Então, aí dá problema, você nunca vai entrar automaticamente, você tem que esperar ser convidado, e aí atrapalha você e a aula, né? Beleza. Então, manda para mim aí, por favor. Tá? Fechou.